E aí, pessoal, tudo certinho? Então, nessa aula aqui, a gente vai terminar a nossa revisão para a recuperação bimestral, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou carregar aqui meus slides e a gente vai resolver alguns exercícios sobre o final do conteúdo aqui, a última coisa que eu vou querer que vocês relembrem, tá? Massa atômica e massa molecular. Tá bom? A gente já viu um pouco um exercício na aula passada, a gente trabalhou um pouquinho disso, tá? Pessoal, a primeira coisa de massa atômica que eu queria trabalhar com vocês. O elemento lítio, tal como ocorre na natureza, consiste em dois isótopos. Então, a maioria dos elementos químicos, pessoal, existem como isótopos, átomos do mesmo elemento químico, mas com número de massa diferente. Eu pergunto para vocês como que a gente vai utilizar isso para fazer conta, tá? Se cada elemento tem uma série de isótopos, a gente precisa de uma massa, um valor de massa que seja assim, que a gente possa utilizar. Então, o que ele fala ali? Ó? Que o lítio tem esses dois isótopos. Veja que é um isótopo, mesmo número atômico, diferente número de massa, 7 e 6. Ele fala que 92,6% são isótopos do segundo deles, que é o lítio número atômico 7. Não, primeiro deles, perdão. E ele quer que a gente calcule a massa atômica média, que é aquela massa atômica que se encontra na tabela periódica. Tá? E aí, o que a gente tem? Pessoal, que a massa atômica média vai ser o quê? A massa atômica do primeiro, vezes a abundância dele, mais a massa atômica do segundo, vezes a abundância do segundo. Beleza? Abundância aqui em porcentagem. Tudo isso dividido por 100%. Vamos lá. Qual que é a abundância do segundo? Do primeiro, perdão. O primeiro é 92,6%. Qual que é a abundância do segundo? O exercício não deu. Mas olha, tem dois isótopos. Um ocorre com 92,6. O terceiro vai ocorrer com o restante que falta, que aqui no caso é 7,4. Isso? Isso. Tá? E agora a gente vai fazer aqui a continha. Ó. Massa atômica média do lítio vai ser igual. Qual que é a massa do primeiro? 7. 7 é o número de massa dele. Qual que é a abundância? 92,6. Mais massa atômica do segundo, 6 vezes 7,4. Tudo isso dividido por 100%. Massa atômica é igual 7 vezes 92,6. 648 mais 6 vezes 44,4. Tudo isso dividido por 100%. Vou terminar aqui do ladinho, faltou espaço. Massa atômica vai ser igual a quanto? Quanto que dá essa soma? Mais 600. Vai dar 692,6. Massa atômica média vai ser igual, dividido por 100, 6, vamos lá, quantos casas decimais? Podemos usar 3 algum significativo. Então, 6,93. E aí eu faço um desafio para vocês, tá? Peguem lá a tabela periódica de vocês, tá bom? E confiram se esse valor não é muito próximo àquele encontrado na tabela periódica. Se não for muito próximo, é pelo seguinte, aqui a gente considerou dois isótopos. Na natureza deve existir mais, tá? Que corresponde a uma porcentagem muito pequena. E aí dá uma pequena diferença nos valores, tá bom? Mas esse é o valor da tabela periódica. Por isso que os valores de massa da tabela periódica, eles são valores quebrados, porque eles levam em conta, os números de massa são quebrados. Por quê? Porque eles levam em conta a porcentagem isotópica. A gente fez aqui, na verdade, a média ponderada, tá bom? Média normal só usa a massa de cada elemento. Aqui a média ponderada, né, você considera a porcentagem. E aqui, pessoal, só para determinar a massa molecular, só para relembrar, a gente faz a soma das massas atômicas. Aqui, hidrogênio, no primeiro caso, por exemplo, hidrogênio, temos um hidrogênio, 1. Qual que é a massa do hidrogênio? 1U. Mais carbono, temos um carbono vezes a massa do carbono, 12U. Mais 1 vezes a massa do nitrogênio, 14U. 1 vezes 1, 1U,
mais 1 vezes 12, 12, 1. Mais 14, 1 vezes 14, 14. Somando isso tudo aqui vai dar quanto? 1 mais 12 mais 14. Vai dar 1 mais 12 mais 14 vai dar igual a 17. 17 Dalton. Tá? Essa é a massa atômica dessa molécula aqui. Massa molar, né? Que é uma molécula. Então, massa molar. Vamos lá. NO2 vai ficar quanto? 1 nitrogênio vezes a massa do nitrogênio, que é 14. 1. Mais. Quantos oxigênios? 2. 2 vezes 16. Vai ser igual. 1 vezes 14, 14. Mais 2 vezes 16, 32. 14 mais 32 dá 46. Essa é a massa molecular do NO2. Do H, açúcar carbônico, H2CO3, vai ficar como? Vai ficar 2 hidrogênio vezes 1, mais carbono, 1 carbono vezes 12, mais 3 vezes 16, tá? Porque a massa do oxigênio é 16, tem 3 oxigênios. 2 vezes 1, 2, mais 12, mais 48, tudo isso vai dar igual a 62. Aqui, pessoal, esse é um exercício um pouquinho mais complicado, por quê? Temos um parênteses aqui. Esse número do parênteses multiplica todos os átomos que estão aqui dentro. Então, vai ficar, quantos nitrogênios nós temos na prática? 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar 2 vezes 14, porque a massa do nitrogênio é 14. Mais hidrogênio, 2 vezes 4, 8 vezes 1, mais 1 vezes 32, mais 4 vezes 16, 2 vezes 14, 28, mais 8 vezes 1, 8, mais 1 vezes 32, 32, mais 4 vezes 16 vai dar 64. Quanto que vai dar isso? 32, 96, 104 com 28, 132. 132 Dalton é a massa. Nesse caso, massa fórmula, tá? Porque é um composto iônico. Esse último exercício, acho que é o último exercício, isso, tá? Ele está perguntando quantas vezes a massa da glicose é maior que a massa da água. Qual é o procedimento? Calcula a massa primeiro da glicose, depois calcula a massa de água e aí divide uma pela outra. Vamos lá. Da glicose, C6, H12, O6. Qual que é a massa qual que é a massa de cada carbono? 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 oxigênios vezes 16, 6 vezes 12, 72, mais 12 vezes 1, 12, mais 6 vezes 16, 72, não vai dar 72, 6 vezes 16, 66, 96, vai dar quanto? 96 mais 12 dá 108, dá 180. 180. Água, H2O, como que vai ficar? 2 vezes 1, porque a massa de hidrogênio é 1, mais 1 vezes 16, vai dar quanto? 2 vezes 1, 2U, mais 1 vezes 16, 16, 2 mais 16 vai ser igual a 18, Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Ele quer saber quantas vezes a glicose é maior que a água. Então, a gente vai fazer a massa da glicose, C6H12O6, dividido pela massa molecular da água, que vai ser igual a quanto? 180 dividido por 18, que é 10. Isso significa que a massa molecular, né, da glicose é 10 vezes maior que a massa molecular da água. Tá? Um exercício tranquilo. Belezinha, pessoal? Então, era esse exercício de revisão. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Não pode passar dúvida. Ok?
Então, era isso, pessoal. Até mais. Até o próximo vídeo. Um abraço.